Olá, meu nome é Ana Luísa e hoje eu vou apresentar um pouco do projeto intitulado Planejamento, Síntese e Avaliação de Novos Inibidores como Candidatos a Fármacos para Tratamento da Doença de Parkinson, sob orientação da professora Maria Letícia de Castro Barbosa. A doença de Parkinson é uma doença extremamente prevalente, com uma projeção de se tornar ainda mais crescente ao longo dos anos, sendo então caracterizada e conhecida como desordem neurodegenerativa progressiva, que vai ocasionar tanto sintomas motores quanto não motores. E esses sintomas são ocasionados principalmente pela formação de agregados proteicos insolúveis no sistema nervoso central, que são constituídos por uma proteína conhecida como alfa-sinucleína, que vai então formar o que é bem característico da doença, que são os corpos de Levy. Dessa forma, então, a partir de todo esse cenário, ocorre então um dano neuronal que vai então reduzir a neurotransmissão dopaminérgica, fazendo com que a farmacoterapia para essa doença seja justamente restaurar esse equilíbrio de neurotransmissão dopaminérgica. Contudo, essa farmacoterapia atual atua principalmente mitigando os sintomas, sem atuar de fato de forma a impedir a progressão da doença. Dessa forma, então, que surgem os estudos de novas alternativas terapêuticas que possam, então, atuar frente a essa progressão. E aí a gente destaca principalmente o desenvolvimento de inibidores da agregação da alfa-sinucleína. Dessa forma, então, dado o caráter patológico da proteína alfa-sinucleína, o objetivo central desse projeto é o realizar o planejamento estrutural de novos derivados como inibidores da alfa-sinucleína, além da síntese, avaliação in silico e in vitro desses novos derivados. Para o planejamento estrutural desses novos derivados, então, foi realizada uma revisão bibliográfica buscando encontrar na literatura pequenas moléculas com capacidade de inibir a agregação da alfa-sinucleína. A partir disso, então, foi selecionado o ANLI 138B como um composto considerado como protótipo de referência para o nosso planejamento, uma vez que é uma das pequenas moléculas mais avançadas em estudos pré-clínicos. E então, a partir disso, novas estruturas foram então desenhadas, otimizadas e alinhadas em relação ao ANLI, para que a gente pudesse então realizar um planejamento estrutural racional baseado numa ferramenta de bioisosterismo. Após o planejamento estrutural desses novos compostos, foi então realizado um docking, visando então entender o modo de interação desses possíveis ligantes com então a nossa proteína-alvo, alfa-sinucleína. Para isso, inicialmente no processo de validação desse docking, foi então utilizada a metodologia de docking comparativo através da realização do docking cego e do docking guiado, utilizando a proteína 8A4L do banco PDB e utilizando como programa o Autodoc Tools. Além disso, o ligante utilizado para essa validação foi justamente o ANLI 138B. No processo de revalidação, ao avaliar esse modo de interação do ligante com a proteína-alvo, foi então observada uma ligação de hidrogênio com resíduo de glicina 86, além de interações hidrofóbicas com resíduos como valina, alanina e tirosina. Em contrapartida, realizado esse processo de validação, os compostos planejados foram então conduzidos ao docking, de maneira que, como resultado, exibiram um perfil semelhante com um protótipo de interesse. Após a realização desse docking, essas moléculas são então sintetizadas em uma roda sintética que tem como material de partida um ácido carboxílico que, em um processo de esterificação, irá se transformar no éster correspondente. A partir disso, esse éster, ao reagir com uma hidrazina, se transforma então na hidrazida correspondente, e essa hidrazida, por sua vez, já ao reagir com aldeído aromático, vai então formar as N-acilhidrazonas desejadas, que, por sua vez, já na reação final de todo esse processo, em uma reação de ciclização oxidativa, vão então gerar os 1,3,4-oxadiazóis desejados, com as suas devidas substituições dentro do que foi planejado estruturalmente. Dessa forma, a gente conclui que o docking fornece insights relevantes sobre a interação da proteína-alvo com os ligantes que foram planejados, permitindo, então, que, de fato, esse planejamento construído seja um planejamento racional. Há de se destacar que, como perspectivas futuras, ainda devem ser avaliados os parâmetros farmacocinéticos desses ligantes planejados, além da realização do ensaio biológico in vitro para a verificação dessa atividade biológica esperada para esses ligantes.